Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu ambiente de enriquecimento. Aqui quem fala é Igor Carboni e eu vou guiar você por mais um capítulo da nossa saga para você melhorar o seu processo decisório. E olha só que os capítulos anteriores estavam muito interessantes. Se você não viu, se você caiu de paraquedas aqui direto, recomendo que você assiste, porque olha, o melhor módulo até agora. Então, o que a gente estava falando? Como você decide melhor as coisas na sua vida? Como é que você decide para você? Como é que você aprende a arte da decisão? E no vídeo anterior, olha só, hein? Falamos sobre a indecisão. Para você entender como decide, é preciso entender como é que funciona a sua indecisão. Então, trouxemos vários conceitos ali de estupefazer, de entretenimento, locus cognitivo externo e tudo mais, tá? Então, se você não viu, assista o vídeo anterior e vamos para o que interessa. Vamos agora falar sobre a decisão. Então, você tem várias portas, vários portais, vários caminhos míticos para você seguir na sua frente, só que você não sabe qual escolher. E agora? Como é que você sai de um estágio de indecisão e parte para a decisão? Então, o primeiro conceito que eu quero aqui trazer para você é o conceito de protagonismo, tá? Protagonismo. Talvez você já deva ter ouvido falar esse termo. Agora, será que você parou para se perguntar o que significa protagonismo? Vamos lá, você sabe que aqui o buraco é um pouco mais embaixo, né? Então, protagonismo vem do grego protos, tá? Primeiro, ou protos, sei lá a pronúncia correta, afinal não falo muito bem o grego, aquele que se sobressai dos demais ou perante aos demais. Então, protos tem a ver de primeiro, a raiz vem de primeiro, tá? Então, aquilo que se sobressai, no caso, uma pessoa que se sobressai em relação aos demais. E aqui, agonistes, ou combatente, ou no português, agonista, competidor, um agente. Vamos voltar aqui no ping-pong salutar. Agente. Olha como é importante essa palavra. Por que agente? Agente, e não no sentido de coletivo, né, mas alguém que age, alguém que faz acontecer. Isso é fundamental você ter em mente. Quando você está falando de decisão, você está falando de ação. Vou repetir, decisão é sinônimo de ação. Tem gente que ouve, né, esse tipo de conteúdo, ou quando eu falo sobre isso nas mentorias, as pessoas ficam assim, mas Carbone, como assim, cara? Ação, não entendi. O que você quis dizer com isso? Tem pessoas que ação é algo que é meio estranho para elas. Tem pessoas que agir, metas, performance, essas palavras são meio estranhas para elas. E por quê? Porque ação é algo que é desconfortável, envolve um gasto de energia. E para você decidir, você também deve abrir mão de todas as outras portas que não são a porta que você escolheu ou o caminho que você escolheu. E isso envolve um certo sacrifício. Então a decisão é tudo sobre sacrifício. O que você vai fazer, tá? Que tenha uma conotação que faça valer a pena, que te premie. Qual é o sacrifício que vale a pena para você? E aí você tem uma célebre frase do Jim Rohn que o sacrifício vai ter em tudo quanto é lugar e em todas as condutas. Todas as escolhas trazem sacrifícios. Quando você escolhe o sacrifício da disciplina, você escolhe um sacrifício. Se você não escolhe o sacrifício da disciplina, você escolhe o peso ou o sacrifício do arrependimento. A disciplina pesa gramas, mas é todo dia que você carrega. O arrependimento pesa toneladas. E aí você tenta, é, talvez, esquivar do, do peso do arrependimento, mas ele acaba vindo cedo ou tarde, ok? Então, decisão tem a ver com sacrifício e principalmente com protagonismo. Beleza, até aqui, imagino que sem muita novidade para você, né? Agora começa a ficar mais interessante. O termo agonistes, ou agonistes, vem de agonizomai, tá? Não é de agonia.
é de disputa. Agonizomai significa, de uma tradução livre, eu disputo por um prêmio. E essa palavra, agon, significa disputa. Ou agon, significa disputa. Então, agonizomai tem a ver com um prêmio que está associado com uma disputa. E aqui onde a maioria das pessoas acaba deixando a desejar quando se fala de decisão. Por que que a pessoa sai da cama cedinho, naquele frio, ao invés de dormir mais 5 minutos? Alguém pode falar assim, não, mas é por conta da disciplina. Tá, mas por que que ela é disciplinada? Sempre existe um prêmio, um ganho. E esse prêmio, ele tem que ser suficientemente voluptuoso aos olhos, digamos assim. Ele tem que ser suficientemente sedutor ao coração para fazer com que você faça acontecer. Então, o prêmio é o grande foco. Se você não sabe o que você quer, é lógico que você vai ficar indeciso e, consequentemente, quando você sabe o que você quer, você fica decidido a conseguir. E 90% dos problemas das pessoas é porque elas não sabem o que elas querem. Por quê? Porque elas são bombardeadas tanto tempo, o tempo todo, por tantas impressões e estímulos, que elas acabam ficando atordoadas e não conseguem decidir o que querem. Você já passou por isso? Ou conhece alguém que passou por isso? Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo com você que você não sabe para onde ir, o que fazer. Quando você sabe o prêmio que te espera, você entende o valor da luta. E aí, conforme você vai amadurecendo, você vai escolhendo as lutas que você entra. Por quê? Porque você sabe o preço e o ganho que essa luta lhe proporciona. Então, escolha bem as suas lutas, mas quando escolher uma luta, vai até o final dessa luta, para você conseguir o prêmio. Não é só prêmio de consolação ou só por ter participado, não. Quando você entrar numa empreitada, num empreendimento, é para ser campeão. E não é para ser só figurante, é para ser protagonista, é para você se sobressair aos demais, é para você se destacar diante da sua concorrência. E como é que você se destaca diante da sua concorrência? Primeiro, estude incessantemente, estude os princípios, estude logos, estude as técnicas, estude a sua gestão das emoções e vá fortalecendo a sua ambição. Isso são caminhos para você ir cada vez mais se destacando, porque um outro segredo, isso aí quem falou foi Tony Robbins, não sou nem eu que estou falando esse segredo, é só um multimilionário coach mais famoso do mundo hoje. As grandes recompensas, os grandes prêmios, eles não estão assim numa distância muito grande do segundo colocado. Isso pode parecer até uma certa obviedade para você, mas quando você para pensar, não, realmente. Qual que é a diferença do primeiro lugar e do segundo lugar nas Olimpíadas? Do primeiro lugar para o quarto lugar. Ninguém lembra do quarto colocado. Mas a diferença entre eles, por exemplo, numa prova de natação, é de milésimos de segundo. Então, quando você consegue se destacar tanto, mas tanto que, meu, você tem aquele pouquinho que o seu concorrente não teve, você fica com tudo. Então pensa, você chega na excelência. Legal, a excelência é um pré-requisito no mercado hoje. Agora, da excelência, você partiu para o nível espetacular, o nível de experiência transformadora. Só alguns milímetros acima da excelência. E você tem tudo. O que separa um profissional excelente, mas que está com uma renda mediana, num profissional, sabe, sem igual, com uma renda milionária, é aquele extra, aquele pequeno extra que o coloca em primeiro lugar, o coloca no topo da sua mente quando você lembra dele, que o coloca na proeminência do mercado, porque o melhor será escolhido. E aí, como é que você treina para ser o melhor? E o treino, outra parte da disciplina, outra parte da decisão, do processo de decisão, adiantando um pouco aqui, o treino tem a ver com o quê? Com o prêmio, tá? O treino tem a ver com o prêmio. Então, o treino é fundamental para você, depois que decidiu, enfrentar o processo da decisão. Vamos supor que você decidiu ser milionário. Legal. Agora você vai ter que enfrentar o processo de ficar milionário e resolver os problemas que os milionários resolvem.
E isso é mais difícil do que parece. E se você, por exemplo, quiser uma outra meta, por exemplo, meter o shape, como costumam falar, vamos supor que você esteja muito magro ou muito gordo, você vai ter que fazer o trabalho. E isso vai ser trabalhoso. Então saiba o preço que você vai pagar, saiba as lutas que você vai entrar, tenha plena ciência de onde você está se metendo, porque isso, a informação é o que vai subsidiar, sustentar e embasar a sua decisão. E o prêmio envolvido na decisão é fundamental, na disputa por um prêmio, tá? E aqui, olha que interessante. No cenário anterior, né, no slide anterior, a gente está falando de subponere e de ad subemere, né? Então, aqui é praemere. Lógico que meu sotaque de latim não é dos melhores, tá? Mas, bom, enfim, que seja. O que é praemere? É prêmio. Prêmio, tá? Agora, quando você disseca a palavra, você vê que esse prefixo pré, ele vem antes de, esse é o significado literal, antes de, né? Por exemplo, pré-escola, antes da escola. Agora, qual que é no contexto aqui? Uma consequência sobressalente como resposta e mérito ao quê? A uma ação de conquista militar. Quando você entende a etimologia semântica do termo prêmio, e aí você pensa no Império Romano, que era um império que foi muito famoso aí por suas conquistas militares, isso tinha tudo a ver e tem tudo a ver. O emere, nesse sentido, né, que a gente viu no slide anterior, que tem a ver com uma obtenção, com uma troca, uma relação, nesse caso é uma relação entre o povo dominador e o povo dominado. E esse prae significa justamente o quê? Uma consequência desse mérito, entre aspas, né? De você subjugar um povo militarmente falando. Então você impõe à força a conquista de um povo e você recebe em troca um espólio de guerra, um premium, certo? Aí você pode pensar assim, mas Carbone, pô, hoje em dia talvez você não lute uma guerra. Ok, mas qual que é o seu prêmio? Qual que é o prêmio da sua vida? Qual que é o espólio da sua vida? Qual que é o ganho que você vai ter ao fazer as coisas difíceis que você faz? Esse é o ponto. É por isso que as pessoas têm dificuldade em entender como sair da indecisão para a decisão. Elas não sabem quais são os prêmios que elas têm. E eu não sei se você parou para pensar, se em algum momento você, sei lá, né, deu uma analisada. Então, por exemplo, aqui vamos dar uma olhadinha, tá, em algumas coisas de redes sociais para você ter uma ideia do tipo de conteúdo que está viralizando aí na internet, tá? Então, olha só, eu estou abrindo aqui de forma totalmente não planejada, tá? Enfim, e vamos ver no que vai dar, né? Vamos ver essa maçã aqui. Vamos lá, compartilhando tela e tá aqui. Essa tela é da rede famigerada, TikTok, né? Então, esse tipo de conteúdo é visto nos celulares das pessoas, ok? Então, olha só, o cara já faz, né, não sei o que de hate e tudo mais, e aí você tem aí um conteúdo ok, tá? Aqui você tem um conteúdo, olha só, né, pique sensacionalismo e tudo mais. Então, olha o tipo de coisa que acaba viralizando, ó, 60 mil curtidas, tá? Então, aí o cara vai fazer uma entrega lá e tal. Então, assim, coisas que são apenas conteúdos de estupefazer. Aí aqui, estupefazer, ó, bombardeio de conteúdo, bombardeio de conteúdo, bombardeio de conteúdo. Cada vez mais bombardeio de conteúdo, 300 mil curtidas, tá? Então, isso é uma fórmula, tá? E aí você tem ali, ó, bombardeio de conteúdo e manipulação no seu subconsciente, tá? Então, bombardeio de conteúdo, tá?
Então, estímulos que fazem com que a mente humana acabe ficando, digamos assim, viciada em dopamina fácil e barata. Então, veja que, de um lado, você tem aquilo que estupefaz, aquilo que deixa estúpido, aquilo que brinca, de certo modo, com desejos latentes ou com fantasias latentes, mas sempre no campo da fantasia, sempre no campo da especulação. E, por outro lado, você tem a questão do protagonismo. Ao invés de você assistir outras pessoas fazendo coisas, você faz por conta própria, tá? Você faz pelo prêmio, ok? Então, mais um conceito, tá? É fundamental. Porque tem gente que me pergunta assim, Carbone, mas eu não sei como fazer. Eu não sei por que fazer. Então, aí é mais um conceito. Cor com agere. Coragem. Você fazer com coração. E você agir, de fato, colocar em movimento o quê? O seu coração, com o seu coração, através do seu coração, na sua prática, na sua conduta, no seu dia a dia. Agir tendo alinhamento com o seu coração. E é por isso que eu falei lá atrás que quando você descobre o desejo do seu coração, a sua decisão fica muito mais fácil de ser tomada e as coisas elas acontecem, elas fluem com muito mais facilidade. Por quê? Porque você fez acontecer, porque você transformou em realidade, baseado no motor do seu coração, no desejo pulsante do seu coração. E veja que o desejo do coração não é o desejo da mente, o desejo da forma. O desejo do coração tem um fator muito mais importante associado a isso, tá? Que tem a ver com logos. E vou mostrar aqui para ti o que eu quero dizer quando eu falo de logos. Lembra que no slide anterior, né, a gente estava mostrando ali refletores, digamos assim, holofotes. E aqui, o conceito de logos que eu quero mostrar para você é um conceito muito complexo, se você for pensar no termo, em tudo aquilo que significa, e logos às vezes é traduzido como palavra, mas em contexto visual, isso aqui, essas duas imagens, refletem o que é logos. Então, no outro slide você tinha um holofote, um refletor. Aqui você tem uma estrela, um sol brilhante. E você também tem uma fonte de água. Então veja que, ao invés da luz estar focada numa única direção, ela está brilhando para tudo. Ao invés da fonte estar ali direcionada para uma direção em específico, ela está jorrando para todos os lados. O conceito de logos é justamente esse, você brilhar no mundo indiscriminadamente. Ou seja, você ser a sua melhor versão, você ser com o coração, com coragem, agir com base no seu ser, no seu coração. Isso pode ser um tanto quanto atemorizador, talvez você possa ter algum medo em agir de maneira com alinhamento no seu coração. Agora, é justamente isso, quando você coloca em movimento o seu coração, que você chega até a um lugar de protagonismo na sua vida. Talvez o que eu esteja te apresentando aqui pode estar meio assim, mais ou menos, ainda não estou entendendo até onde você está querendo chegar, Carbone, aquela coisa toda. É um raciocínio extenso, é uma linha de pensamento meio comprida, digamos assim, até eu inteirar ali 360 graus o argumento que eu vou mostrar aqui para você. A questão é, para você ter decisão, você precisa se acostumar a ser protagonista. Vou dar um exemplo que eu, inclusive, acho que já dei esse exemplo em algum momento aqui dentro do seu ambiente. Se você já teve a experiência semi-agradável de pegar um transporte público semi-lotado, você sabe que algumas vezes existe algum assento disponível antes de você entrar no metrô, por exemplo. E aí o que acontece? No metrô é mais fácil de entender essa dinâmica, né? Se o assento disponível é um assento livre para uso público, quem é que vai chegar naquele assento primeiro? Quem tiver mais decisão interna de chegar no assento primeiro. E aí, isso envolve o seu posicionamento quando o metrô está se aproximando, a rapidez com a qual você se direciona ao assento, a certeza com a qual você tem ao se direcionar ao assento,
e você se sobressair diante dos demais para reivindicar o seu assento no metrô. Aí você pode me pensar assim, pô, Carbone, mas no metrô, cara, você está me falando de protagonismo? Sim, começa com as pequenas coisas. Porque é uma competição. Outras pessoas também querem aquele mesmo assento que você está querendo. Quem é que vai ganhar? Quem tiver uma decisão mais forte do que a decisão da outra pessoa. Uma decisão mais embasada do que a decisão da outra pessoa. Uma certeza interior, um coração pulsante pelo aquele assento mais forte do que o coração do outro. E como é que a sua certeza se sobressai diante das outras? Quando você tem um coração mais desejante daquela recompensa, daquele prêmio. Tá entendendo onde eu estou querendo chegar? Tá ficando mais claro para você agora, essa questão do prêmio. Agora, isso se aplicando num contexto de metrô, você está bem pertinho da tua recompensa, você vê os seus competidores, pode ser mais simples. E no mercado de trabalho? E no mercado de relacionamentos, digamos assim? E quando você vai se relacionar com outra pessoa? Saiba que existe concorrência. Como é que você vai se sobressair à concorrência? Há uma parceria de negócios, por exemplo. Como é que você vai se sobressair à concorrência no mercado? Você vai se contentar apenas com a preguiça do seu parceiro de negócios ou o seu parceiro de relacionamento, em não buscar fora por preguiça, ou você vai fazer um baita de um trabalho fera a ponto de não ter espaço para a concorrência entrar na vida do seu parceiro de negócios ou seu parceiro de relacionamento. Quando você é protagonista e quando o desejo do seu coração está apontado nessa direção, você entrega o seu máximo, mesmo que você não tenha dormido direito, mesmo que não seja o seu melhor dia, mas você entrega com coração, com entrega, com devoção, porque é importante para o seu coração. É importante não apenas o prêmio, mas o alinhamento, o concordar. E aí, cordes tem a ver com coração também, concordes, ou seja, corações alinhados, corações juntos, ou né, essências alinhadas, colinearidade. Quando você, com a sua mente, concorda, ou seja, está em alinhamento com o seu coração. Quando os seus cálculos e a sua razão estão em perfeita harmonia com o desejo do seu coração. É quando você faz o seu máximo, é quando você ativa o seu modo de entrega máxima ao próximo. E esse é um dos principais fatores para você ter decisão. E a decisão não é o processo, tá? A decisão é só a decisão. Vou fazer isso, pronto e acabou. O processo vem depois. Tá ficando mais claro para você agora? Decisão, por exemplo, vou até a mercearia comprar um pão, ok? Né? Pode ser uma decisão que você tenha tomado. Beleza, aí você tomou a decisão, tá bom, você vai lá. Aí você tem que pegar o dinheiro, aí você tem que ir até a mercearia, sair, trocar de roupa se for o caso, se calçar, aí pô, pegar um guarda-chuva se estiver chovendo, enfim, todo um processo. Você vai lá, fica na fila do pão, e aí você seleciona a quantidade de pães que você vai querer, depois você pega, vai até o caixa, de repente passa e compra mais alguma coisa por impulso, e aí você vai até o caixa, paga e tudo mais, aí você volta para a sua residência ou para o seu estabelecimento. Aí você cumpriu o processo. Entre a decisão tomada e o processo cumprido tem uma estrada. Essa estrada a gente vai ver na próxima etapa desse módulo de decisão. Eu avisei que estava bem completo esse módulo e bem filosoficamente um tanto quanto interessante, tá? Por enquanto é só. Vai ter mais conteúdo, vai ter mais conceitos sobre decisão. Então, fica comigo, fica aqui no seu ambiente, que você vai gostar e você já deve ter decidido a essa altura do campeonato a riqueza para você. Agora é só uma questão de você viver o processo e assistir esses vídeos. Fazem parte, os vídeos fazem parte, assistir esses vídeos faz parte do seu processo de enriquecimento. Combinado? Vejo você no próximo vídeo.